e o nosso tema principal é o governo de Deus, o trono de Deus, o tribunal de Deus. E hoje eu quero fazer algumas aplicações entre o capítulo 19 e o capítulo 27. Nós não vamos ler todos os textos, mas o nosso tema hoje, debaixo do governo de Deus, é como Deus trabalha a partir e através dos princípios, as leis espirituais que Deus instalou no tempo da eternidade, que estão acima de nós, entre nós, sobre nós. E essas leis são vivas, vigentes, e quando nós acessamos essas leis pela bênção, nós somos abençoados. Quando nós quebramos essas leis, nós somos quebrados. Você pode deixar aberto em Deuteronômio 19, nós vamos lá para o Salmo 123. E nós vamos começar a construir hoje, para nós entendermos aonde Deus quer que nós cheguemos. Salmo 123. Hoje vai ser a nossa última pregação da nossa série Governo de Deus, no sentido de tribunal, de lei, de princípio. No próximo culto, capítulo 28, nós já vamos ver como que o governo de Deus se aplica na prática. Nós vamos ter um culto de prática, do verso 1 ao verso 14, em Deuteronômio 28, como se aplica a lei de Deus na prática, quando nós acessamos para sermos abençoados. E do verso 15 até o verso 66 e 68, a prática da maldição. Essa lei, ela não foi quebrada, essa lei não foi revogada e nem quebrada pelo sangue de Jesus. É uma lei que está fora do decálogo, é uma lei transcendental, que ela não tem começo e não tem fim. O Salmo 123, ele traz aqui o nosso primeiro princípio, nossa introdução. E o texto diz assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Então o salmista diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores para aprender o trabalho. O servo chega na casa do seu senhor e ele fica com os olhos fitos nas mãos do seu senhor para aprender como se faz aquela obra, como desempenhar aquele trabalho. E a partir dessa imagem, o salmista faz a seguinte afirmação: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. O texto faz aplicação, faz aceleração para chegar a um alvo: até que se compadeça de nós. Estão os olhos fitos nas mãos do seu Senhor, são os olhos fitos nas mãos da Senhora para aprender. O salmista pega essa prática, essa verdade, para transferir para a nossa vida espiritual, e ele diz: assim como o servo e a serva estão com os olhos fitos nas mãos do seu Senhor, da sua Senhora, para aprender, da mesma forma os filhos de Deus estão com os olhos fitos, os olhos presos, os olhos atentos sobre as mãos de Deus, para aprender como Deus faz as obras, para nós fazermos igual Deus faz. Então às vezes isso até pode parecer um pouco forte: como assim aprender como Deus faz para a gente fazer? Mas é exatamente o sentido assim. Da mesma forma como Deus faz, a nossa preocupação é como nós vamos fazer. Quando nós vamos tratar uma pessoa, tratar um casal, tratar uma família, nós olhamos para as Escrituras e nós tiramos das Escrituras como a serva tem os seus olhos fitos nas mãos da sua senhora. Nós procuramos entender como Deus trata famílias, igrejas, povos, para entender como nós vamos tratar tal situação. Os nossos olhos estão fitos nas mãos de Deus, para nós entendermos como Deus faz, para nós não pecarmos contra o princípio dele. Lei espiritual. 1 Timóteo 1,8, Paulo fala para Timóteo: sabemos todavia que a lei é boa. A lei é boa. Em Romanos 7,12, Paulo também fala: de fato a lei é santa
e o mandamento é santo, justo e bom. Nós precisamos de leis para a gente viver. Em Hebreus 10, do verso 1 até o verso 4, mas o verso 1 diz assim: ora, sendo a lei sombra dos bens vindouros, a lei é boa. Você pode folhear comigo até no Salmo 139, está perto aqui, o Salmo 139. Você vai entender aqui algumas leis espirituais que elas estão estabelecidas. Essas leis, elas não foram inventadas pela igreja, não foram inventadas pela religião, não foram trazidas por Jesus. Quando Deus separou a terra, fez a terra, os céus e a terra, Deus colocou essas leis para agirem e trabalharem sobre todo o céu e sobre toda a terra. Quando o salmista entende isso, ele traduz isso para nós da seguinte forma. Ele diz assim, Salmo 139, verso 1: o Senhor, tu me sondas e me conheces, por meio do Espírito Santo, por meio da consciência, me conheces. Sabes quando me assento e sabes quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então o salmista começa aqui a segunda sessão dizendo assim, verso 7: para onde me ausentarei do teu espírito? É uma pergunta. Para onde? Para onde eu posso me ausentar das leis espirituais? Para onde eu posso me ausentar dos princípios? Será que eu posso me esconder? O ser humano tem dentro dele esse pecado, ele quer se esconder. Adão e Eva fizeram o que quando entenderam que pecaram? Foram e se esconderam. O assassino, quando mata alguém, qual a primeira ideia dele? Se esconder, ele quer se esconder. Então o salmista pergunta, porventura, como eu posso me esconder dos olhos de Deus, da lei espiritual de Deus? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Mas a minha ênfase no verso 7, você pode ler junto comigo bem forte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E a resposta é: nenhum lugar. Em qualquer lugar aonde você for, a lei espiritual de Deus está ali. Quando Caim decidiu fugir, matou seu irmão e decide fugir da presença de Deus, Deus fala assim: quem tocar Caim será vingado 7 vezes. Porque as leis espirituais sobre todos os mandamentos estão em todos os lugares do mundo, até mesmo sobre povos não cristãos que não conhecem nada sobre Deus. Naquele lugar, naquele país, naquela terra, leis espirituais que Deus colocou sobre o universo estão vigentes e trabalhando naquele lugar. Quando você olha, vamos folhear até Provérbios 15, verso 3, amém? Olha o que diz o texto: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os... O que são esses olhos de Deus? Você pode imaginar Deus olhando, sim, mas o que são esses olhos de Deus? As leis espirituais, os princípios espirituais. Em todos os lugares eles estão. Em 2 Crônicas 16, 9, o texto fala a mesma coisa. O profeta fala, ele pega essa palavra e fala para o rei, dizendo: olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Pode ir para a guerra, mas você vai morrer. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Nós vamos voltar agora para Deuteronômio 19.
E nós vamos ir folheando, e eu separei alguns versos que nós vamos ler e aplicar. Dada essa introdução para você entender como que esse texto funciona, só para nós recobrarmos a memória aqui, nós estamos trabalhando já há 5, 6 cultos sobre o reino de Deus e o governo de Deus. O governo de Deus, o tribunal de Deus, agindo por meio do sacerdócio, agindo através de uma geração para descendência, agindo a partir e através do profeta. E entre o capítulo 19 e o capítulo 27, o tema é: o governo de Deus se estabelece e governa a partir de leis espirituais. Nós não vamos ler tudo, porque é bastante comprido, você pode ler em casa. E nós vamos fazer a separação entre princípios que é para toda a igreja e princípios que eram fundamentais, exclusivos para os judeus. Nós não vamos pegar aquele princípio para o judeu, para nós vamos pegar o princípio para toda a igreja e aplicar para nós. No capítulo 19, verso 13, o texto vai falar aqui sobre as cidades refúgio, e nós já trabalhamos essas cidades refúgio lá no texto de Números 35, e nós falamos que cidades refúgio são Jesus. Quem é o nosso refúgio? Quando alguém cometia lá um crime por acidente, ele poderia fugir, se abrigar em uma cidade refúgio até que viesse o julgamento. Então tinha ali o direito de ser julgado, o direito de passar por um juiz, o sacerdote era o julgador, ele tinha direito ao trânsito do julgamento. Mas o verso 13, o texto aqui do verso 11 fala a execução do homicida, e no verso 13 diz assim: não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. O texto bíblico fala da primeira vez que sangue inocente foi derramado sobre a terra, o sangue de Abel. E o sangue, ele tem essa autoridade de ligar o mundo natural com o mundo espiritual. Nós vemos Abraão derramando sangue sobre altares para fazer aliança com Deus. Noé derramando sangue sobre altar para fazer aliança com Deus. Mas o sangue inocente, o sangue que é derramado injustamente, ele contamina a terra. Então a prostituição contamina a terra, e o sangue inocente também faz com que os olhos de Deus olhem com abominação sobre a terra. Até mesmo no lugar onde foi assassinado alguém, foi derramado sangue inocente, é necessário fazer um ato profético de quebra, para que demônios não continuem visitando aquele lugar, mas que seja levantado um altar para o Espírito Santo. Sangue inocente, tanto sangue de homicídio, quanto sangue de abortos, em que na nossa sociedade é um tabu, ninguém fala, mas há muitos abortos que acontecem, crianças indesejadas, fruto de adultério, fruto de promiscuidade sexual, de fornicação, de incesto. Então a moça, a mulher está grávida, ninguém pode saber, não pode gerar a criança, então se toma um chá, toma um remédio, usa-se fero, usa-se vários mecanismos para abortar. Aborto é sangue inocente colocado sobre a terra. O texto aqui deixa muito claro: não olharás com piedade, mas antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Enquanto que há sangue inocente nas mãos de alguém, não vai bem. Esse é o nosso primeiro princípio no capítulo 19. Enquanto há sangue inocente nas mãos de alguém, a vida não vai bem. A vida financeira não vai bem, a vida familiar não vai bem, a vida espiritual não vai bem, a perturbação na vida psicológica e emocional, a vida não vai bem. A pessoa pode ir mudar para uma outra cidade, para um outro bairro, para um outro país, a culpa de sangue inocente a persegue. Enquanto há sangue inocente, a vida não vai bem. Alguém fazia aqui uma oferta de remissão, levava um cordeiro, derramava o sangue do cordeiro no lugar daquele sangue inocente. Esse ato profético pode ser feito hoje ainda, no Novo Testamento, na Nova Aliança,
também se faz atos proféticos para quebrar culpa de sangue inocente. Então, se nós temos em nossas mãos algo de sangue inocente, a nossa vida não vai bem. Continuamos, verso 14. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuires. O princípio inicial aqui, o povo quando entraria na terra de Canaã, Deus estabeleceu marcos, divisas para cada tribo. A tribo de Levi recebeu o templo, a lavoura deles era o trabalho do templo, mas as 11 tribos receberiam terras, lavoura, fazenda, para plantar, para colher, criar os seus animais, para manter-se. E Deus daria terra para eles. Então, quando os antigos iam falecendo, os novos iam entrando no lugar, mas não deveria ser mudados os marcos que Deus estabeleceu. O que isso significa para nós? Quais que são os marcos que Deus estabeleceu para nós? Não geográficos, mas espirituais. Há lugares que nós não podemos mudar as linhas, jamais. São coisas absolutas desde sempre. Quem estabeleceu, por exemplo, a aliança do casamento? Deus. É um marco. O ser humano, com o seu pecado, coração pecaminoso, tenta mudar os marcos. E muitas vezes as pessoas dizem: não é necessário casar. Por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe que nós nos amamos e Deus está nos abençoando. É mudar os marcos antigos. É mudar os marcos. Nós entendemos que a cama é o altar do casal, é um marco. Jamais poderá ser mudado. O apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, o leito de vocês que seja sem mácula, seja sem ferida, seja sem verruga, seja um leito curado e sarado. Marcos antigos. Não mova os marcos antigos. Não mexa naquilo que não é teu. Não ultrapasse limites. Não mexa nos marcos antigos. A pia da sua casa é um altar. A mesa é um altar. Então não tire isso de dentro da sua casa. Não mexa nos marcos antigos. Nós poderíamos nomear aqui muitos outros marcos antigos que jamais se tira. Enquanto vai haver mundo, terra e seres humanos aqui, jamais vai se mudar. A tecnologia da informática, a tecnologia da produção pode mudar, pode aumentar, as coisas podem ficar super tecnológicas, mas os marcos antigos jamais vão mudar. Você pode ter certeza disso. Que quando alguém muda marcos antigos, quebrou o princípio quebra você. Quem quebra princípio é quebrado pelo princípio que a pessoa mesmo quebrou. São os olhos de Deus. Capítulo 20, terceiro princípio. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, e o povo em maior número do que tu, não os temerás. Nós temos um princípio lá no texto de Lucas, que Jesus diz: quando alguém vai construir, fazer uma construção, antes essa pessoa se assenta, calcula, para ver se ela vai dar conta de comprar tijolos e cimento e pagar mão de obra, para começar a construção e terminar. É um princípio. Tipo, antes de você começar algo, calcule se você vai dar conta de terminar. E o texto aqui começa falando de batalha, de guerras. E Deus deixa bem claro que o povo de Deus também entraria em guerras, em batalhas. Então alguém uma vez me disse: olha, um cristão não tem nenhum inimigo. Paulo tinha inimigos? Tinha. Jesus tinha inimigos? O pastor Timóteo tinha inimigos? Os discípulos de Jesus tinham inimigos? Então vai haver guerras. Se há inimigos, haverá guerras. Nós não entraremos em guerras de qualquer forma, por motivos idiotas, desnecessários. Mas às vezes é necessário entrar em batalha, entrar em guerras, para que a gente resolva algumas coisas. Às vezes é necessário acessar tempos de guerra para se alcançar a paz. Então essa questão da guerra é uma questão aqui
autorizado. Deus fala assim: olha, com certeza vai haver guerras e batalhas na sua casa, na igreja, no seu trabalho, mas vamos aos princípios da batalha. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos de carros, e o povo em maior número do que tu, então não os temerás. Então você calculou a guerra, você entendeu que a batalha é justa e honesta, você não será injusto com as outras pessoas, você vai entrar numa batalha honesta por você. Não temerás, não temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair a terra do Egito, está contigo. Meus irmãos, muitas vezes no ministério pastoral é necessário entrar em batalhas, entrar em guerras, para destruir raízes de pecado, para quebrar, desmontar altares de adoração a ídolos. É necessário entrar em batalhas, em guerras. E de tempos em tempos, Deus leva o ministério para entrar em determinadas batalhas, para que se avance no reino de Deus. Na sua casa, de tempos em tempos, você terá que entrar em batalhas, em guerras. O marido vai ter que enfrentar algumas coisas da esposa e vai ter que começar uma batalha em casa, para que as coisas voltem para o devido lugar. De tempos em tempos, a esposa terá que começar uma batalha com o marido por causa dos maus costumes, para que as coisas voltem ao devido lugar. E quem tem filhos, muitas vezes vai ter que entrar em batalhas duras contra os filhos, e como os filhos vão crescendo na adolescência, começa já a batalha a ter um gosto de terceira guerra mundial. Tem que ter batalhas, tem que ter guerras, mas que as guerras sejam justas, sejam honestas e tenham uma finalidade. Pais que não batalham guerras são pais que já perderam para Satanás, perdem os filhos para a bebida alcoólica, perdem os filhos para as drogas, perdem os filhos para a prostituição, perdem os filhos para a sociedade desencaminhada da vida. É necessário entrar muitas vezes em batalhas, porque é necessário guerrear. Meus irmãos, nós somos sim pacificadores, mas não pacifistas. Pacifista é aquele que resolve todo o problema da família com complacência. Deus proverá. É sempre aquela explicaçãozinha para não entrar numa batalha. É que tem que ter paz, tem que sempre ter um jeitinho para passar. Isso é complacência e pacifismo. Jesus não foi pacifista. Jesus muitas vezes levantou as mãos contra os fariseus e saduceus, chamou-os de cobras, raças de víboras, e falou para eles que eles eram podres, falou para eles que eles eram túmulos caiados, arrumou batalha contra eles, porque muitas coisas espirituais precisavam ser resolvidas. Então esse princípio aqui é muito importante. É necessário às vezes entrar em batalhas, é preciso saber como entrar e é preciso saber como sair, porque você não pode ser uma pessoa briguenta. Nós temos que ser pessoas de batalhas, de guerras, mas não ser briguento e o tempo todo levantar a batalha. Você começa a batalha, você faz a tua guerra e você se retira para que haja paz. Amém? Capítulo 20, vamos folhear um pouco adiante. A gente vai ver no capítulo 21 a expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Então havia alguém foi encontrado morto no deserto. Então um sacerdote que fazia todo aquele trabalho de investigação ia medir com um metro, com uma trena, qual cidade é mais perto. Então na cidade mais perto então ficava o culpado. Então não se sabia quem havia matado aquela pessoa. Alguém se colocava no lugar do assassino e pedia perdão, para que o sangue inocente fosse quebrado, para que Satanás não tivesse autoridade sobre aquela cidade, legalidade de agir. Você pode ler esse texto em casa. No capítulo 21, nós vamos ver o verso 18 ao verso 21. E você vai ver o princípio da batalha aqui, o princípio da guerra. Verso 18: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, sabe assim, que não ouve nada em ninguém, o pai já corrigiu, o pai já fez guerra, já fez batalha, e já falou que ia ficar sem aquilo, sem aquele outro, não tem jeito. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, a sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos. Rebelde, filho do diabo.
Então acabou a batalha. Aí o pai diz: eu vou entregar para Deus. Verso 19: seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade e à sua porta. Falando da autoridade da igreja. Verso 20: eles dirão: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Nós vemos aqui o princípio do pai e da mãe, que não deixam quieto a história. Vão até o final, porque precisam resolver essa questão. O que era feito aqui? Quando alguém era pego em flagrante adultério, pego em fornicação, pego com bestialidade, pego lá em flagrante com sexo com animais, essa pessoa era levada para a igreja era formada de homens, anciões, gente séria. Então era lido a palavra para aquela pessoa, era lido para ela a lei, falando para ela: você está em pecado, assim, assim, e era oferecido para aquela pessoa a oportunidade de arrependimento. Deus sempre oferece a oportunidade do arrependimento. Se a pessoa se arrependia: eu me arrependo, eu reconheço, amém, vamos orar por ela, amém. Ela se arrependeu, pedra nela, porque ela se arrependeu. Agora a pessoa não se arrependia, pedra nela, porque não se arrependeu. Mas era sempre dado uma chance para que na eternidade entrasse no céu. Nós vemos aqui o princípio de não deixar quieto um problema. Enquanto se tem um problema, se vai atrás, se leva para as autoridades, se busca a solução e não se descansa enquanto se tem um problema. Não descansa enquanto se tem um problema. Um problema precisa ser como uma dor de dente, incomoda até que você procura a solução. Nós não podemos nos acostumar com problemas, gente, com quebra de hierarquia, com desobediência. Nós encontramos aqui no texto uma orientação de como o pai e a mãe precisam tratar a situação. Enquanto que os filhos não obedecem, não são crentes, o pai e a mãe não descansam. Chega até a última circunstância de levar para o sacerdote e ser apedrejado. Mas o pai vai chegar diante de Deus e vai dizer: olha, eu fiz tudo o que precisou ser feito. Ensinei, não adiantou. Bati, não adiantou. Eu levei para o sacerdote para que o Senhor tomasse conta. Qual que é a lei espiritual aqui? Não descanse enquanto que algo precisa ser resolvido. Não descanse. Leia a Bíblia, ore, jejua, faça o voto, mas não descanse enquanto algo precisa ser resolvido. No verso 5 do capítulo 22, amém? Vamos lá, próximo princípio, capítulo 22, verso 5. Meus irmãos, isso aqui é um princípio que não morreu. Mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher. O que Paulo fala? Não vos amoldeis às paixões desse século. O mundo pode transitar e inventar do jeito que quiser, mas eu, que sou filho de Deus, não vou achar normal que o mundo veste, de forma alguma. Decência, ordem e decência. Você não pode achar normal que o seu filho chegue em casa com uma calça toda coladinha, e você achar normal, e o pai e a mãe dizem isso. Não, é que hoje em dia é assim. Não é assim. É quebra de princípio. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Qual que é o princípio aqui? O princípio da confusão das coisas. Confundir as coisas. Como que o Moisés ensinou o princípio da confusão? Trazendo aqui de uma forma clara para eles sobre vestimento. Não confunda as coisas. Não troque isso por aquilo. Cada coisa no seu lugar. Nós vamos ver aqui o princípio. Eu não preparei isso, mas nós vamos ler. Olha o verso 6. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, ou a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os
filhotes. Então o princípio não mistura as coisas. A pomba grande, a pomba adulta, você pode pegar e comer, mas os filhotes, não. A confusão. Olha o verso 9. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não mistura as coisas. Meus irmãos, os tempos podem mudar, mas o absoluto de Deus continua. Não mistura as coisas. Não mistura. Eu creio que cada um, na sua vida, no seu específico, Deus pode estar falando com você em coisas específicas. Não misture as coisas. Não arrume confusão. Não coloque a confusão na sua vida, misturando tudo, achando que é tudo mesma coisa, porque não é. O princípio de não confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Capítulo 23. Amém? Olha o capítulo 23, aqui o próximo princípio. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nós já estudamos lá no texto de Êxodo sobre os princípios, aquilo que deveria se encaixar para que alguém fosse sacerdote. Mesmo que alguém fosse da tribo de Levi, mesmo ainda que fosse filho de sacerdote, se tivesse alguma deficiência física, não poderia ser sacerdote. E cada uma dessas deficiências físicas tem uma aplicação profética espiritual, e nós passamos uma por uma. Então, quando o texto começa falando aqui, aquele que forem trilhados os testículos, às vezes eunucados, aqui fala de não conseguir ter filhos, de não ter descendência. Mas nós trazemos isso para o mundo espiritual. Aquele que não tem descendência espiritual, ou aquele que tem uma deficiência no corpo espiritual, não poderia ou não pode fazer parte da Assembleia do Senhor. Isso é uma lei espiritual. Nós não podemos negar essa lei. Isso acontece. É assim que o mundo espiritual rege as coisas. Quem tem uma deficiência espiritual na área da reprodução, na área de fazer discípulos, não pode participar da Assembleia de Deus, da Assembleia do Senhor. Não entrará na Assembleia do Senhor, a não ser que a pessoa com o tempo conserte-se com Deus, a deficiência espiritual é desfeita, então ela é inclusa no corpo de Cristo. Espiritualmente isso é possível. Mas esse texto se prepara para falar sobre o verso 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. O que é bastardia? É alguém que é gerado fora do casamento, por adultério, incesto, fornicação. Aquela criança é gerada fora de uma aliança, é bastardia. Às vezes até mesmo que o pai e a mãe, o casal, o homem e a mulher tiveram um relacionamento íntimo, geraram uma criança, não estavam casados, aí a criança nasceu e depois casaram-se, depois foram e se registraram em casamento, contraíram matrimônio, mas aquela criança foi gerada fora da aliança. Ela é bastarda, é bastardia. E eu gostaria que você observasse o quanto que uma pessoa bastarda tem de dificuldade de se incluir no corpo de Cristo. Eu gostaria que nós colocássemos essa situação no laboratório da vida, e a gente colocasse isso e analisasse isso. O quanto que um bastardo tem de dificuldade de se anexar no corpo de Cristo e fazer parte do corpo de Cristo. Olha que lei espiritual, como ela é verdadeira. Eu tenho observado isso ao longo do meu ministério, como a bastardia, que é uma capa, como a bastardia ela tem uma autoridade de tirar a pessoa do corpo de Cristo. A pessoa às vezes até tem vontade, ela se esforça humanamente, mas ela não consegue, porque ela tem uma capa sobre si. Em momentos
proféticos de cura e libertação, a capa da bastardia, quando ela é tirada sobre a pessoa, ela até pode fazer barulhos de tecido arrebentando. Ela é uma capa, e a capa precisa ser tirada. Enquanto que essa capa não for tirada, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de fazer parte do corpo de Cristo. Isso aqui é uma lei espiritual, e nós não podemos anular leis espirituais, gente. Isso aqui acontece. Alguém que é gerado em bastardia, o que fazer então? Procurar ajuda, buscar ardentemente até que isso seja resolvido. A pessoa não tem culpa, a pessoa diz: eu não tenho culpa de ser gerado em leito, sem matrimônio, sem aliança. E é verdade, não tem culpa, mas você não pode carregar isso para a vida toda. E é muito interessante quando a pessoa passa por aquele momento que a capa da bastardia é tirada de sobre ela, ela é liberta e é liberado o caminho do Espírito para ela. As águas do trono de Deus são liberadas sobre a vida dela. Muda tudo no mundo espiritual. Então olha só, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Faça as contas. Quem conhece alguém bastardo, provavelmente daquela geração, às vezes a pessoa já foi gerada na bastardia por pais que já eram bastardos. E você vai mapeando essa situação, você vai olhando, os avós também às vezes geraram na bastardia. Esses avós também foram gerados por bisavós que geraram eles na bastardia, sem aliança de casamento. E você vai mapeando e você vai contando, e você vai ver que o texto se confirma até a 10ª geração. Quando nós estudamos sobre mapeamento de cura e libertação, há casos que nós pedimos perdão em oração intercessória até a 14ª geração. Mas em casos de bastardia, se pede perdão até a 10ª geração. Porque muitas gerações são geradas na bastardia até chegar talvez em você. Faça os cálculos. Nós não estamos aqui apontando o dedo e condenando, mas nós estamos trazendo aqui a uma consciência das coisas. Talvez você está acessando, tentando buscar a presença de Deus muito tempo e você não consegue, porque você carrega sobre você a capa da bastardia. E quando você quase consegue, parece que escapa dentro das suas mãos, você não consegue chegar lá, por causa da bastardia. E Deus está pedindo para que você resolva isso, para que você mude a questão da geração, da tua geração. Faça as contas, e Jesus está falando com nós. Isso aqui é uma lei. Por que isso aqui é uma lei? Porque tudo que Deus gera em aliança. Tudo. Nós falamos da boca para fora, nós falamos que Deus é um Deus de aliança. Até quem não vai numa igreja sabe que Deus é um Deus de... Tudo que Deus gera em aliança. Por isso que nós pegamos o Salmo 123, para nós falarmos que as servas e os servos estão com os olhos fitos nas mãos do seu Senhor, para aprender a fazer como o seu Senhor faz. Nós estamos fitos, nossos olhos estão fitos nas mãos de Deus, como Deus faz. Deus gera tudo em aliança, porque nós precisamos, tudo que nós fizermos precisa ser gerado em aliança. Nós vamos terminar o capítulo 26 falando que tudo que nós geramos precisa ser feito em aliança. E tudo aquilo que nós geramos fora da aliança é fruto de bastardia. Seja filho, seja patrimônio, seja bens, seja qualquer coisa fora da aliança, está debaixo da capa da bastardia. E a pessoa sofre, ela patina na vida, ela atola na vida, e ela não consegue ir para frente por causa da bastardia. E o verso 3: nenhum amonita ou moabita. Os amonitas e os moabitas aqui significam incesto, por causa de Ló, que teve relação sexual com as suas filhas, é incesto. Então nós temos aqui fruto de gente fora da aliança, bastardia. Então nós temos o segundo ponto, também um outro tipo de bastardia, é o incesto. Todo incesto é uma bastardia, é fora da aliança. Então amonita e moabita aqui significa incesto.
E o Brasil é um berço de incesto. Isso é uma coisa, é um tabu, ninguém fala. Mas por aí afora há muitos incestos. Gravidez de pai engravidando filha, entre irmãos, entre parentesco próximo, incestos, muitas crianças são geradas. E aqui também eram duas nações incestuosas, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Aqui o texto ainda dá um ponto específico para essa situação, mas tanto a bastardia quanto o incesto pode ser resolvido. Debaixo da graça isso pode ser resolvido. Um ato profético, um momento de oração intercessória, oferta de expiação, isso pode ser resolvido. A Bíblia ensina sobre isso. Amém? Entendemos o princípio, a lei espiritual? Capítulo 23, verso 9 em diante. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Está de novo no meio de uma batalha aqui, guerra. Quando você está debaixo de guerra, se guarda ainda mais. Você entrou numa batalha espiritual de oração, você precisa tomar mais cuidado ainda, vigia mais ainda. Verso 10. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te cobrirás o que defecaste. O princípio da limpeza. A nossa casa é um lugar limpo. A pia da nossa casa é limpa. Onde nós habitamos é limpo. As nossas amizades são limpas. O nosso dinheiro é limpo. A nossa vida é limpa. É o princípio da limpeza. É uma lei espiritual. Toda sujeira produz doença. Toda sujeira. Sujeira emocional, sujeira psicológica, sujeira de pecado. Toda sujeira produz doença. É um princípio espiritual, é uma lei. Quando se toca nessa lei, quebrando ela, a lei quebra você. E não tem para onde fugir. A não ser que você volte atrás e você conserte a lei para que você volte a ter saúde de novo. Aqui é a questão de esconder as fezes. Dentre as tuas armas terás um porete, então também é uma arma. E quando te abaixares fora, cavarás com ele, envolvendo te cobrirás o que defecaste. A limpeza é uma arma no mundo espiritual. Limpeza, verso 14. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento. Fala assim junto comigo, bem alto, crendo. Portanto, Deus anda no meio da minha casa. Fala mais alto. Portanto, Deus anda no meio dessa igreja. Eu preciso ser limpo. Amém? Nós precisamos ser limpos. Nosso casamento precisa ser limpo, gente. Nossa cama precisa ser limpa. Nossa pia precisa ser limpa. Nossa casa precisa ser limpa. Nós precisamos governar a nossa vida com limpeza. Tem gente que é tudo desparafusado a vida. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe nem quanto tem de dívida, não sabe nada. É uma sujeira espiritual. Você acha que nessa sujeira espiritual vai ter saúde ou vai ter doença, enfermidade? Vai ter enfermidade. Em todo lugar do mundo, numa lavoura, aonde tem muita erva daninha, tem sujeira, vai haver doença nas plantas. Soja, o milho vai ficar doente. Então é necessário combater a erva daninha, a mato-competição, para que se reduza as doenças da área. Em todo lugar. Para quê? Princípio, lei espiritual, verso 14. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te aos teus. Depende de mim e de você. Se Deus vai nos livrar ou se Ele vai nos entregar aos nossos inimigos. Depende aqui do quê?
da nossa limpeza ou da nossa sujeira. O texto fala sobre isso. Continuando, portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Deus pode se apartar da nossa casa? Pode. A sujeira faz com que Deus se aparte da casa de alguém. Bebida alcoólica, cigarro, música mundana, amizades mundanas, faz com que Deus se aparte da nossa casa. Sujeira espiritual, tudo que tipo de sujeira, faz com que Deus se aparte da nossa casa. Quando nós estudamos essa questão da limpeza, a limpeza da casa, a nossa casa é um altar. Que tipo de espíritos nós atraímos para a nossa casa? Se a nossa casa é limpa, toda ajeitada, toda bonitinha, nós atraímos o Espírito Santo, os 7 Espíritos do Senhor. Mas se a nossa casa é bagunçada, ela tem cheiro ruim, nós atraímos que tipo de espírito sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito? Espíritos malignos. É uma lei espiritual. Então não quebre a lei, para que a lei não quebre você. Ande perto, seja amigo da lei. O amigo da lei atrai a presença de Deus. Ainda aqui no no capítulo 23, verso 18, não trará salário de prostituição, nem preço de sodomia à casa do Senhor. Nós entramos de novo no princípio da aliança. Aqui a prostituição é um ato feito fora do casamento, é fora de aliança. Então tudo que você acessa que é fora da aliança é pecado. Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita, o homossexual que vende o seu corpo como ato de sexo, pratica o homossexualismo para viver, sodomita. Então as pessoas às vezes elas praticavam a prostituição e elas entendiam aquilo como um trabalho lícito na presença de Deus. Então a prostituta, ela era tão crente que ela dava o dízimo e a oferta. Aí Deus fala, isso aí não, pera, nem pensar. Meus irmãos, o nosso salário precisa ser algo justo e honesto. Nós não podemos andar pelos caminhos dos atalhos para que entre o dinheiro na nossa casa. E nem adianta santificar dinheiro que veio de um lugar ilícito. Então aqui é tentar colocar aquilo que foi feito fora da aliança para dentro da aliança, não obedecendo o princípio. É quebra de princípio. Você não pode quebrar um princípio e tentar consertar o outro princípio quebrando o princípio. É matemático isso. Você entendeu? Então não trará salário de prostituição, nem preço de sodomia à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Agora o 19, isso aqui é para o nosso tempo, é lei espiritual. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume emprestar com juros. O específico desse texto para judeu é o verso 20. Ao estrangeiro emprestarás com juro, porém ao teu irmão não emprestarás com juro. É específico para judeu. Mas para nós hoje, ao teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa. Deus não quer que os seus filhos vivam de usura, de empréstimo. Meus irmãos, isso pode parecer algo limpo, mas viver de juros atrai maldição sobre a vida da pessoa. Eu tenho tanto dinheiro para emprestar, tantos por cento, eu empresto. Viver de juros atrai maldição sobre filhos, sobre netos e até a 3ª e 4ª geração. Por isso que Deus deixa bem claro: do suor do teu rosto comerás o teu pão, e você vai viver honesto daquele jeito, daquela forma. Mas não viva de empréstimo de juros. Nós vivemos hoje numa cidade que muitas pessoas vivem de agiotagem, mas não são agiotas, mas vivem de agiotagem. Eu tenho 100 mil para emprestar. A quanto? A tantos por cento. E a pessoa vive disso. Ela joga para cá e joga para lá. Que na nossa casa não entre a sujeira de dinheiro de agiotagem, para trazer maldição sobre o nosso casamento,
maldição sobre a nossa casa. Isso é sujeira, gente. Isso é uma sujeira espiritual. Nós precisamos viver de dinheiro limpo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. É muito sério isso. Há também outros textos que falam sobre isso. O Salmo 15 fala, o salmista pergunta: quem porventura habitará no monte do Senhor? E ele vai respondendo. E entre uma das coisas da pessoa que vai habitar no céu é: quem não empresta o seu dinheiro a juros, que não vive de agiotagem. Talvez se alguém de nós está aqui quebrando esse princípio, volta, faz o caminho de volta, faz uma oferta de remissão, não carrega sobre você, não derrame sobre os teus filhos e sobre os teus netos essa maldição. Isso é uma maldição, gente. Obedeça a palavra. Talvez você estava quebrando o princípio e lei espiritual e nem sabia disso, mas hoje você sabe. Deus está libertando você de uma casta demoníaca. Talvez é por isso que tem áreas na sua vida que não estão indo para frente. Principalmente a questão espiritual não caminha. A questão de relacionamentos não anda, porque está amarrado. Tem um altar para demônios ali nesse lugar. Você entendeu? Do suor do teu rosto. É um princípio. Então verso 21 em diante. Outro princípio, lei espiritual: quando fizerem algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Aí Deus fala assim: porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Você não tem que ficar o tempo todo fazendo voto para tudo, fazendo juramento. Não há pecado em fazer voto, porque quando você faz um voto, você se compromete. O compromisso é maior e a resposta é mais rápida, você pode ter certeza. Faz um voto com Deus para você ver. Mas a palavra diz: não faz voto para não cumprir. Ninguém obriga você a fazer voto. É uma lei espiritual. Mas a lei espiritual também é: quando você fizer voto, pega e faz. Um texto em Eclesiastes 5 que diz que não é necessário fazer voto, mas quando se faz, você tem que cumprir. Eclesiastes 5, verso 4. Verso 23: o que proferiram os teus lábios, isso guardarás e farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Agora o outro princípio aqui. Agora está chegando o período, alguns dias vai ter milho verde aí nas fazendas. Então a pergunta é: dá para pegar? A Bíblia também diz: não furtarás. Mas tem um princípio espiritual. Não estou mandando ninguém roubar, tá? Estou respondendo talvez uma pergunta sua. Olha o que a Bíblia diz, verso 24: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Você não vai levar lá na lavoura lá uma bolsa de adubo e encher de espiga. A Bíblia diz que você pode entrar na lavoura, descascar a espiga, comer ela até ficar com o estômago cheio. Isso você pode comer. A Bíblia está ensinando isso. É lei espiritual. Amém? Alguém aí estava cuidando da nossa casa durante a viagem, tinha fruta aí nos pés. Aí a pessoa falou assim: eu comi, porque a Bíblia está dizendo que dá para comer até encher. Falei assim: é verdade, você ganhou dessa vez. É verdade, mas é princípio espiritual, gente. Meus irmãos, nós não podemos ficar acessando essas conversas. Ah, mas o fazendeiro tem tanto, nem vai sentir falta. É uma verdade, mas não é uma verdade toda, é uma meia verdade. A pessoa da qual se furta não vai sentir falta, mas eu vou trazer para dentro da minha casa uma maldição. Lembra da história de Acã em Josué 7? Uma maldição. O pecado de um homem se tornou um pecado corporativo de um grupo. Por causa do pecado de um homem, toda a nação perdeu a batalha em Ai. E quando eles voltaram, 36 homens de família, pai de família, deixaram filhos órfãos, por causa de um homem que resolveu roubar. Então eu não quero na minha casa essas coisas, em nome de Jesus. Então é o princípio aqui: você vai lá, você vai comer uma espiga, você não vai comer duas. Também não vale levar o fogareiro e a panela e ferver na lavoura. Amém, gente? Meus irmãos, nós que somos cristãos,
Nós não temos que ter esse costume de parar na beira da rodovia, catar coisa e roubar. Nós não temos que ter esse tipo de costume. Isso é pecado. Verso 25: quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Come para encher o estômago e vai para casa. Amém? Mas eu digo assim, não é necessário a gente fazer isso. Você pergunta, pede permissão, pede, se a pessoa te dá, amém. Se não der também, Deus vai resolver o nosso problema de outra forma. Capítulo 25, verso 13. Amém? Estamos quase acabando, mais uma hora. Mas eu quero que você entenda como que Deus trabalha, o governo de Deus trabalha por meio de leis espirituais. Às vezes a pessoa pensa, não, mas é só 10 espigas que eu peguei. Mas se vai olhar, na vida dela tem coisas amarradas. Por causa do quê? 10 espigas. Meus irmãos, se eu pego lá no troco do mercado R$2 ou R$100, para Deus não é o valor, é a quebra do princípio. Quebrou o princípio. Para mim o negócio não é o valor das coisas, é o princípio que precisa ser preservado. Olha o princípio, verso 13. Na tua bolsa não terás pesos diferentes, um grande e um pequeno. Então tinha muitos comerciantes naquela época também. Então às vezes a pessoa fazia um peso e escrevia lá 2 quilos, peso de ferro. Ela pegava um outro material que era mais pesado, mais leve, também escrevia 2 quilos. E depende como lhe interessava, se ela comprava ou vendia, ela usava o peso que lhe beneficiava. Então tinha 2 pesos e 2 medidas. Se ela comprava, era um tipo de peso, se ela vendia, era outro. E Deus pega essa questão, verso 14: na tua casa não terás 2 sortes de efa, um grande e um pequeno. Efa é uma medida. Verso 15: terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Seja igual para todo mundo. Seja igual para todo mundo. Nós precisamos ser integrais com todos, tratar todo mundo de igual forma. Então essa questão de 2 pesos e 2 medidas tem aqui conectado o mesmo princípio de honra ao teu pai e tua mãe. A desonra no peso traz o mesmo tipo de juízo aqui, ó, no verso 15, na segunda parte: para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Quem coloca 2 pesos e 2 medidas nas coisas que compra e que vende, morre cedo. A Bíblia está dizendo isso. Agora nós vamos pegar isso, da mesma forma que nós pegamos o assunto da bastardia, e colocar isso no laboratório da vida da avaliação. Faça uma avaliação e você veja se isso aqui não é verdade. Isso aqui acontece. 2 pesos e 2 medidas. O texto lá em Provérbios diz: não vale nada, não vale nada. Quando ele comprou o seu carro, diz: vale tanto. Esse princípio as pessoas aplicam, é um princípio errado. Quando está nas tuas mãos não vale nada, mas quando está lá na garagem, o carro tem um grande valor. 2 pesos e 2 medidas, para que prolongue os nossos dias, seja o peso e a medida igual para todas as coisas, para comprar e para vender. Verso 26, para a gente encerrar, nós vamos falar aqui sobre a aliança. Eu falei antes com vocês que Deus deseja que nós geremos tudo em aliança, todas as coisas. Então não é apenas a questão de ter filhos em aliança, mas tudo que nós vamos gerar. Vamos comprar, vamos vender, vamos trabalhar, vamos ganhar um salário. Tudo precisa ser gerado em aliança. Deus é um Deus de aliança. E quando o texto vai falar aqui as primícias da terra, ele vai dizer assim: ao entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Deus está ensinando aqui
como nós precisamos fazer e andar em aliança com Deus. A começando pelas coisas do nosso salário, pelo dinheiro que nós ganhamos. O que eles recolheriam na terra era o salário deles. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus, ter uma aliança com o sangue de Jesus, que é a nossa aliança na vida espiritual. E todas as coisas que chegarem nas nossas mãos, nós precisamos colocar dentro dessa aliança. E Deus está falando para eles como eles deveriam fazer isso. Tudo que você fizer, você vai gerar dentro da aliança. Verso 3: virás ao que naquele dia se for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então os porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante Ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e ao estrangeiro que está no meio de ti. Aqui existe um projeto, um plano de resgate. Perceba você que o texto vai falar aqui sobre andar em aliança com tudo. Aonde que começa o projeto? Quem era o primeiro arameu? Abraão. Então aqui há um plano de resgate. Deus começa uma restauração a partir de Abraão, um resgate tirando o povo de dentro do Egito, pecado, vindo no pecado, resolve o problema deles no deserto e coloca onde mana leite e mel. É um plano de resgate. E o texto diz aqui: quando você entrar e você vai ter bens, você vai ter um salário, você te lembra que Deus te resgatou. Você lembra que Deus te tirou do Egito, lembra que Deus te tirou do deserto, e você vai então se prostrar diante do Senhor em aliança, e jamais chegará diante do Senhor de mãos vazias. É uma lei espiritual. E por isso que o verso 10 diz, vai tendo uma construção textual até no verso 10: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me desse. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. É lei espiritual, gente. Você já percebeu que todas as pessoas do mundo são dizimistas? O dízimo é de quem? De quem que é o dízimo? De Deus. O ímpio também dizima? Lógico. Você pode ter certeza que nenhum ímpio come daquilo que é de Deus. Farmácia, mecânica, golpe, tudo isso são ferramentas de Deus, e Deus toma de volta aquilo que é dele. Você pode ter certeza disso. Você nunca colocou na boca algo que é de Deus, nunca. A diferença entre o ímpio e o cristão é que o ímpio bota fora, mas o cristão traz diante do altar para continuar sua aliança com Deus. É Satanás que inventou essa ideia de que dinheiro não faz parte do reino de Deus, porque no reino de Deus, na palavra, faz. E é uma forma de continuar a aliança. E no verso 11: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Você é uma pessoa que se alegra com o que Deus te dá? Você é satisfeito? É uma lei espiritual. Quando você lê o texto de Provérbios, Deus vai falar assim:
o autor de Provérbios vai dizer: olha, quem fez o rico? Deus fez o rico, e Deus também fez o pobre. Mas tem uma terceira opção, nessa situação tem o miserável. Quem criou o miserável? A ingratidão. A ingratidão não é pai nem do rico e nem do pobre, mas a ingratidão é pai do miserável. É miserável. A miserabilidade, ela é fruto da ingratidão, de ficar lamuriando e não ter gratidão para as coisas. A pessoa que é ingrata e quer crescer, ela não vai conseguir. Por quê? A ingratidão impede. Você é grato com as coisas? Olha o princípio da gratidão. Seja grato. Acomodado é diferente. Chove em cima da cabeça, tem buraco no teto, e a pessoa diz: não, pastor, eu estou muito feliz com o que Deus me deu. Isso não é gratidão, isso é ser acomodado, é ser relaxado. Mas gratidão é uma expressão do espírito, da alma do nosso coração. Ser grato pelo salário, pelo trabalho, pelo patrão, pela saúde. E o texto fala aqui da gratidão que alguém gera e envolve a família com essa gratidão. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa. Alguém que é grato, ele atinge outros, tu e o teu levita e o estrangeiro que está no meio de ti. São leis espirituais. No capítulo 27, no terceiro discurso de Moisés, solene promulgação da lei, então eles fizeram aqui dois grupos, um tanto de líderes de tribo subiram ao monte Ebal, e um outro tanto de representantes subiram ao monte Gerazim. Quando você olha na geografia de Israel, o monte Ebal é um monte morto, onde os ventos quentes do deserto sopram e não cresce nada em cima desse monte. Mas o monte Gerizim é um monte úmido que vem a umidade do mar e ali cresce. Tem plantas, tem árvores, é o monte da vida. O monte Ebal significa morte, Gerizim vida, monte Ebal maldição, Gerizim bênção. Então esses dois grupos aqui, eles foram um para o monte Ebal, outro para o monte Gerizim. Enquanto que a lei era ali dita e promulgada, você pode ver a partir do verso 11, ali Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo, o texto vai falando até no verso 15, maldito é o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo respondeu amém, do tipo, todo mundo entendeu. Então havia dois grupos, um falava a lei no monte Ebal, o outro grupo respondia amém no Gerizim. No Gerizim falava a lei, no Ebal falava amém, para que o povo tivesse essa imagem na mente deles, entre a maldição e a bênção. A maldição e a bênção. O monte Ebal e o Gerizim estão edificados na nossa vida hoje. O que nós queremos? Maldição ou bênção? Alguém que quebra princípio tem o que na sua vida? Maldição. Seja amigo do princípio, você vai ter na sua vida? São os olhos do Senhor. Nós queremos a bênção na nossa vida? Ame as leis espirituais, cuide delas, cultive e tenha as leis como suas amigas. São os olhos de Deus sobre nós. Isso aqui Deus nos deu, não porque Deus quer nos machucar e nos ferir, mas Deus quer nos abençoar. Mas Deus está dizendo assim: você é responsável. Você é responsável pela sua vida, pela sua história. Não fique se fazendo de vítima, dizendo, eu estou nessa situação porque o outro me colocou nisso. Você tem condições de resolver isso, acessando a Deus e as leis espirituais. Não se faça de vítima. Por que eu digo isso? Porque o bastardo pode dizer assim, não tenho culpa, eu estou na situação. Posso me fazer de vítima, ou eu posso sair dessa situação. Alguém que recebeu dos pais um monte de bênçãos de maldição, pode se fazer de vítima ou sair dessa situação. O que nós queremos na nossa vida? Ebal
ô Gerezim. Eu quero sobre a minha vida e sobre a vida dessa igreja, e eu desejo também sobre a tua vida, Gerezim. Amém. O monte da bênção, o monte da obediência, o monte onde Deus fala e você ouve. Amém. Essas são as leis espirituais. No próximo culto, não falte, nós vamos começar o capítulo 18. E o capítulo 18 é prático. Como essas leis espirituais produzem na nossa vida, na prática. É o tribunal de Deus o tempo todo sobre nós, estendendo bênção ou maldição. Mas Deus diz, você que vai escolher. Eu quero orar com você. E nesse momento que nós vamos orar, você pode meditar sobre aquilo que Deus falou com você, em nome de Jesus. Papai do céu, nós sempre te damos graças e honramos ao Senhor pela palavra que o Senhor tem derramado nessa casa. Seu Deus, é muito claro, Seu Deus, na tua palavra, nas Escrituras, que o Senhor ministra, que o teu governo está sobre nós, e Ele é vivo, e Ele age por meio de leis espirituais. Seu Deus, o Senhor não é um Deus que precisa o tempo todo interferir no processo, porque as tuas leis, o teu governo é perfeito, mas as tuas leis estão sobre nós. E nós queremos nessa noite, Seu Deus, orar e colocar na tua presença, Seu Deus, as pessoas que têm se identificado com a quebra da lei, que talvez estão vivendo em algumas áreas da sua vida maldições, portas fechadas, a coisa não acontece, as coisas não andam. E essa noite o Senhor mostrou para elas que é a quebra de princípios. Nós oramos para que o Senhor intervenha, para que haja um conserto de caminhos, para que haja um conserto de altares, para que o sangue de Jesus entre na vida dessa pessoa e mude a história. Nós oramos, Seu Deus, sobre aqueles que buscaram entender essa noite de como não quebrar princípios. Seu Deus, ensina-nos, Seu Deus, pela graça, porque a Tua graça é capacitadora, e ela nos capacita a nós não precisarmos cair no pecado. A Tua graça nos capacita a nós entendermos a lei e sermos amigos da lei. Isso nós queremos acessar, Senhor. Nós queremos acessar Gerezim, nós queremos acessar o monte da bênção, nós queremos acessar esse lugar da obediência, nós queremos acessar esse lugar onde o Senhor fala e ministra, e nós podemos te ouvir, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém.